Ora bem, boa noite. Boa noite, Natália. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo. Bom, já estamos em direto para o Facebook. Eu vou controlando aqui as entradas e vou controlando também aqui o Facebook. Hoje temos connosco a Sandra e a Raquel Lobo, da Everlight, que vão fazer Olá, boa noite. aqui a apresentação do seu trabalho. Eu vou passar o anfitrião para a Sandra, ok? Que é para poder fazer a partilha de ecrã. Podem ligar o vosso micro, se quiserem. Pronto. Eu já fiz a partilha, se quiserem vão ao meu perfil e podem criar um grupo de visualização para os vossos contactos, se quiserem também. Faz lá um instante. Já partilhei. Já partilharam? Ok. Sim. Pronto, se quiserem podem já fazer podem fazer aqui a partilha do ecrã, que é para apresentarem já a primeira foto. Uhum. Que eu já vou tentando fazer as perguntas difíceis. Então, Ora bem. está a ver. A ver se isto está bem assim. Tá ótimo. Estás a ver só a imagem, não é? Sim. Ok, pronto. Esta é a primeira imagem que a gente Pronto, tem então, para mostrar. exatamente. Vamos começar primeiro por saber quem é a Sandra e a Raquel Lobo. Quem é esta alcateia? Então, eu posso começar. Eu sou a Sandra, eu sou a Raquel e ela é a Raquel. E como é que vocês começaram na fotografia? Então, isso foi para aí há uns 10 anos atrás. Eu comecei a fotografia como um hobby, não para ser um negócio, mas para ser alguma coisa que eu fizesse para me realizar pessoalmente. Uhum. Sempre tive aptidão para as artes, quis ser muita coisa quando era pequenina, mas o meu maior sonho era ser mãe. E quis formar, a primeira coisa que eu quis formar foi uma família. E tive 4 filhos, como vocês podem ver aí na imagem. Não dá, está interrompido. Está interrompido o quê? A imagem é Estás a ver? Tá. Então nessa imagem está aí o meu maior tesouro e a minha maior motivação para tudo aquilo que eu faço. O meu marido e os meus 4 filhos. E aí comecei a criar. Depois achei, quando eles já estavam todos grandinhos e na escola, achei que era interessante eu começar a fazer alguma coisa. E na minha vida eu já tinha uma vez o meu marido, trabalhávamos juntos, mas eu queria mais alguma coisa para me distrair. E então ofereceram-me uma máquina fotográfica, ainda analógica, uma Canon na altura, e eu comecei a brincar com ela. Basicamente foi isso. Porquê a fotografia de família? Porque só a família é que fazia sentido na minha vida. Mas eu vou-te dizer porquê de família. A família é para ser um bocadinho mais abrangente, porque realmente o que me apaixonou, eu sou apaixonada por pessoas e para mim não fazia sentido fotografar nada para além de pessoas. Mas eu na fotografia descobri os recém-nascidos. E como eu sou apaixonada por bebés,
Eu aos 35 anos já tinha 4 filhos, aliás, já os tinha antes, mas aos 35 anos fiquei possibilitada de ter mais, eu ainda queria ter mais. E então foi na fotografia e ter sempre bebés à minha roda. Daí vocês também se especializarem muito na fotografia de recém-nascidos, dos bebés. Sim. O que nós fotografamos mais é recém-nascidos e grávidas, mas claro que depois abrange a família toda, porque a família é um todo, não é? As crianças crescem. Qual é a maior dificuldade em fotografar os recém-nascidos? Ui! São várias. São várias. Normalmente os recém-nascidos nós fotografamos nos primeiros 10, 15 dias. A partir daí, para além de todos os problemas que já há, ainda há mais. Mas pronto, são as cólicas, quando os bebés não têm muita flexibilidade, é por isso nós gostamos de fotografar logo nos primeiros 10 dias, porque ainda vêm com flexibilidade uterina. Sonos mal dormidos, porque às vezes eles dormem a noite toda e depois chegam aqui super despertos e acordados não dá para fazer todas as poses. Faz coisas giras, mas aquelas poses em que eles estão quietinhos, na pose exata, é difícil. Depois, outros fatores. Pais ansiosos, bebés também são ansiosos, têm que mamar muito, sim, têm que fazer cocó, têm que fazer xixi, isso acontece tudo normalmente nas nossas mãos. Não é fácil, de todas as fotografias que nós fazemos, as sessões, essas são as mais difíceis. E dentro do estúdio há cuidados especiais que vocês têm que ter quando fotografam recém-nascidos, não é? Sim, é assim, para além, hoje em dia mais ainda por causa do momento em que estamos a viver, não é? Mas nós sempre tivemos muitos cuidados, para além da higienização do local sempre a cada sessão, tudo que o bebê, tudo que é usado no bebê, tudo que o bebê toca, todas as coisas são sempre desinfetadas e lavadas, nada é usado de um bebê para outro. Usamos o álcool gel, também já usávamos sempre, para estarmos sempre a desinfetar as mãos. A Raquel, por exemplo, usa luvas para fotografar, daquelas de algodão, porque tem as mãos muito frias, e isso também nós ao longo do tempo começámos a perceber que acordava o bebê, não era cómodo, então ela usa por causa disso. Roupas diferentes, nunca fotografamos com roupa que vimos do exterior, temos sempre uma roupa limpa no estúdio. Sapatos também fora, os pais também têm proteções de sapatos para não irem com a sola que vem da roupa dentro do estúdio. Basicamente o que nós usamos agora que não usávamos antes é máscara. Claro, e depois o que é que diferencia um fotógrafo de recém-nascidos de um fotógrafo normal, dito assim? É que nós tivemos muita formação na área também da anatomia do bebê, o que é que poderíamos ou não fazer com ele, os sinais que o bebê nos vai dando na respiração, na mudança de cor dos membros ou até da própria cabeça. Há muitas coisas que nós fomos aprendendo a ler o bebê e só vamos andando na sessão e nas poses conforme aquilo que nós podemos ter a certeza que o bebê está sempre em segurança. Também temos poses que as pessoas pensam que o bebê fica daquela maneira, mas não fica. Mas aqui se calhar a gente pode ir mostrando algumas imagens e sim, é mais sim, fácil. eu ia dizer isso mesmo, vocês podem ir passando as imagens. É que aí. Oi? Aqui eu tinha primeiro umas imagens. Espera que a gente estamos a ver só ainda a imagem da família. Ok. Nós temos aqui umas imagens para mostrar primeiro do que... Já estão a ver? Já. Boa. Temos aqui algumas imagens de quando nós começámos. Para vocês também terem uma noção da evolução daquilo que nós fazemos. Por exemplo, estas fotografias foram das primeiras que nós fizemos já há 10 anos atrás. Nesse momento, eu sozinha, a Raquel só se juntou a mim uns anos mais tarde como fotógrafa, desde os 15 anos que ela anda comigo a ver e a aprender. Mas só mais tarde, com 18, 19 anos, é que ela se juntou a mim como fotógrafa e é que depois construímos a Everlight. Antes era só, é meu nome, Sandra Lobo.
Vamos. Ainda dá para ir passando? Pois ela está com dificuldade em ir passando. Vocês estão a ver? Agora não, que ela desligou a partilha de espera. ecrã. Deixa eu tentar de novo. É cada vez que ela vai tentar mostrar outra, isto. Há bocadinho vocês estavam a passar numa Yeah, aplicação. Então aqui vemos a. João, Sim, sim. estás a ver? Estás? Sim, agora estamos a ver. Então pronto. Então estas aqui são algumas das que. Vai passando. Das que eu fiz logo no meu princípio. Estes aqui eram os meus filhos quando eu comecei. Os dois da ponta. Os filhos servem sempre como cobaias, não é? São sempre as nossas cobaias para quando estamos a começar. No princípio havia com os filhos dos amigos. E este foi um dos nossos primeiros recém-nascidos. Vocês aqui vão ver agora as poses em que eles estão, este bebê está, e depois mais tarde vão ver as outras que nós fazemos hoje, não é? Eu não sabia bem posicioná-los. A gente via as fotografias na internet do que se fazia lá fora e queria tentar fazer, mas aquilo nunca funcionava muito bem. É tipo expectativa, realidade. Esta também é outra grávida amiga. Os gorros, tínhamos uma grande dificuldade no princípio também com os, vai passando, com os adereços, porque era tudo muito grande para os bebés. Ficava tudo meio estranho. Agora ainda estamos só a ver aquele conjunto de imagens. É? Estamos a ver só aquele conjunto de imagens. E agora? Continuamos a ver o conjunto de imagens. A gente estava a passar e pensei que aí estava-se a ver. Oh, poça. Nada? Agora estamos a ver a imagem da... Agora estamos a ver do gorro. Assim, se conseguirem passar uma a uma, dá. Assim? Então vá, desculpem lá porque a gente não está muito habituados aqui a trabalhar com o Zoom. Pronto, aqui vejo o gorro ficava enorme no bebê e ele também escapava-se, era muito confuso. Nesta altura nós levávamos 4 horas, 5 horas a fazer uma sessão de recém-nascido. Passa. Sim. Aqui umas com o pai. Pronto, vai passando essas. Estas aqui foram tudo fotografias que nós fizemos, que eu fiz antes de ser Everlight. E, entretanto, eu fui tirando cursos de fotografia para perceber como é que funcionava a máquina, como é que se faziam os enquadramentos, como é que se usava a luz. E depois acabei por fazer mesmo uma formação de newborn, de fotografia de newborn. Depois, pronto, a Raquel juntou-se a mim, formámos a Everlight e abrimos o nosso estúdio. Aqui podem ver algumas imagens do estúdio. Onde é que fica o estúdio? Podem dizer também? O estúdio fica em Faro, mesmo ao pé do hospital. É um estúdio com 2 andares. Na parte de cima temos a sala de convívio, de escritório, casas de banho, e em baixo é que é o estúdio em si. Isto é o que nós usamos para fotografar os recém-nascidos, o dito puff, e os adereços, e é aquela luz que nós usamos para os recém-nascidos. Isto é as coisinhas que a gente usa para os fotografar. Aqui tem uma parte de cima do estúdio. Aqui é a sala onde a gente normalmente recebe as pessoas. Pronto, e depois aqui já começa o nosso trabalho de hoje em dia. Aqui estão as nossas grávidas em estúdio, porque nós antigamente fotografávamos só em exterior, fazia tudo em exterior, e os bebés fazia na casa dos clientes. Foi assim que comecei, aos poucos, para ir evoluindo e para ir fazendo uma carteira de clientes. É uma coisa que eu acho que também é importante dizer-se. Não se consegue ser fotógrafo, penso que de coisa nenhuma, do dia para a noite, não é? Mas nesta área leva-se muito tempo.
é preciso muita formação, é preciso muita experiência, e como na altura não havia em Portugal muitas pessoas que nos pudessem ensinar diretamente, muitas coisas foram feitas depois de tentativa, erro, conseguir, mais tentativa, erro. Hoje em dia temos um conjunto de ferramentas muito grande e muito bom, que qualquer pessoa que queira começar a trabalhar nesta área, está tudo muito mais facilitado. As grávidas vieram por arrasto dos recém-nascidos, nós fotografávamos os recém-nascidos, foi assim que eu quis começar e foi por aí que começámos. Depois as grávidas surgiram porque as mães queriam fazer as sessões dos bebés e queriam também fazer de grávida. Depois fazem esse acompanhamento. Vocês fazem esse acompanhamento desde a gravidez até depois, exatamente. Sim, nós fazemos desde a gravidez, fotografamos o parto se for possível, fotografamos o recém-nascido, depois fazemos o acompanhamento do recém-nascido mês a mês durante os primeiros 12 meses de vida, e a partir daí normalmente os nossos clientes fazem 2 ou 3 sessões ao longo do ano depois do primeiro ano de vida. Normalmente Páscoa, Dia da Mãe, Natal ou aniversário, vão escolhendo o que é que querem fazer. Aqui consegue-se ver fotografias em exterior, em estúdio. Nós ficámos muito conhecidas por, quando demos o boom, foi por fotografar naquela ribeira que ainda há bocado apareceu ali. Tivemos 3 anos, o nosso estúdio foi, durante 3 anos, foi aquela ribeira, com frio, com calor, ninguém tinha problemas de entrar na ribeira. Quando abrimos o estúdio há 4 anos atrás, é que depois nos especializámos mesmo em fotografias de grávida em estúdio. Fotografar em exterior e fotografar em estúdio faz uma diferença abismal. Pelo menos para mim, que na altura eu só trabalhava com a luz natural, mesmo com os recém-nascidos. Quando fotografava em casa. Como é que é o vosso processo criativo quando aparece uma grávida ou um casal para fazer determinada sessão? A escolha do local, se é no estúdio, se é no exterior, e como é que é esse processo criativo todo, que tipo de iluminação vocês vão usar e essas coisas todas. Como é que vocês fazem esse processo? Fala tu. Normalmente, quando o cliente entra em contacto connosco, nós marcamos sempre uma reunião. Se não der para ser no estúdio, porque nós temos clientes de longe, temos clientes, por exemplo, de Portimão, temos clientes do Alentejo, e então, para não estar a obrigar as pessoas a vir, fazemos por qualquer plataforma online. Se não, os clientes vêm ter connosco e nós aí conversamos, tentamos perceber o que é que faz sentido para eles, o que é que eles gostam, se tem alguma história em algum sítio. Normalmente, quando nós vamos para a rua, é por causa disso, porque há um sítio que faz parte deles, da família, porque aconteceu qualquer coisa lá e eles gostam daquele sítio. Se não, há muitos clientes que também dizem que confiam, que nós é que escolhemos se é na rua ou no exterior, se é na rua ou no estúdio. Há clientes que fazem em ambos os sítios. Quase todos, sim. Mas grande parte dos nossos clientes hoje em dia procuram muitas fotografias de estúdio. Estas sessões mais intimistas, com mais requinte, temos procurado muito por isto. Tanto que há uns anos atrás era no exterior, agora a coisa vai se afunilando para outra. Sabes que os clientes também procuram aquilo que nós mostramos. Sim, também. Exatamente. Isso também ajuda bastante. Sim, e nós, como agora preferimos fotografar em estúdio porque é muito mais cómodo, verdade seja dita, a primeira coisa é porque é muito mais cómodo. Para já não nos temos que andar a deslocar, quando vamos para o exterior é tudo diferente, mesmo que seja no mesmo local, tu nunca encontras as coisas da mesma maneira, a luz da mesma maneira, se está vento, tanta coisa que pode interferir. O estúdio está tudo controlado, por isso para nós é muito mais agradável. E depois porque nós apaixonámos-nos mesmo por este tipo de fotografia. O que mais nos procuram hoje em dia para fazer também é os nus.
foi uma área que nós nos especializámos e aqui no Algarve também poucas pessoas fazem este tipo de fotografia. Isso é muito interessante porque, por acaso, hoje não temos aqui alguns fotógrafos de nós, costumam estar aqui às terças-feiras connosco, mas eu tenho uma equipa de fotógrafos que estavam aqui em Portimão connosco e eles tiveram que ir para Lisboa porque aqui o mercado na fotografia de nu não havia mercado para a fotografia de nu. E como é que vocês veem isso da Olha, vossa eu parte? vejo isso desta maneira. Era uma coisa que eu gostava de fazer porque eu acho que uma grávida, também só fotografo grávidas, não é? Não faço nus de outra coisa. Mas acho que uma mulher grávida, nua, nas posições em que nós as pomos, que praticamente não se vê nada, não é? Realça muito mais a beleza e faz com que nós nos ligamos à fotografia àquilo que importa, que é a gravidez em si, não é? Então o que é que eu fiz? Eu comecei a pedir às clientes se elas queriam. Não, ninguém queria, então nós a primeira vez fizemos um model call, escolhemos 2 ou 3 grávidas e fizemos a sessão, a oferta às grávidas que vieram ter connosco, que nós escolhemos, com a condição de que elas nos deixassem usar as imagens para portfólio. Foi assim, a partir do momento em que nós começámos a postar imagens como estas, de 2, 3 pessoas diferentes, até hoje a gente ainda não parou. Para teres uma noção, nós hoje em dia fazemos mais isto do que qualquer outra coisa qualquer. Por exemplo, nós normalmente dizemos às grávidas, em estúdio, nós uma sessão, por exemplo, uma sessão normal, normalmente tem 20 fotos, 20 imagens. Fazemos sempre metade em fundo branco e metade em fundo preto. E nós dizemos para ela escolher, nós temos um grande closet com muitas roupas, desde vestidos, tudo o que tu vês nas nossas imagens é nosso, lingeries, pronto. E elas normalmente escolhem uma ou 2 roupas, a maior parte delas só escolhem uma, e o resto é tudo nu. E depois aquela pergunta sobre a iluminação, depois vai muito sobre o que elas escolhem. A forma como nós depois vamos iluminar tem a ver também com os tecidos que elas escolhem, com os acessórios que escolhem. Apesar da gente, daí nós iluminamos. Apesar da gente gostar mais deste tipo de iluminação, é a nossa favorita, é esta aqui. Esta sim. Esta sim. Esta. É os tais low keys. É, sim. Se pudesse ser, só fazia isto, mas pronto, não pode ser, não é? Isto torna a fotografia também um pouco mais glamourosa. É, exatamente isso. É isso que nós queremos. Aliás, nós queremos chegar gostávamos de chegar ao ponto em que o nosso nicho de mercado fosse só este mesmo, deste tipo de imagens mais glamourosas e mais intimistas, e mesmo nos recém-nascidos igual. Porque nós nos recém-nascidos também há quem fotografe muito em caixinhas e com bonequinhos e com muitos acessórios. Nós também gostamos no recém-nascido de menos coisas. Já vamos chegar lá aos recém-nascidos. Agora temos aqui as imagens do parto. Nós já fotografámos vários partos. Este foi o único que fotografei em casa. Foi um parto em casa, que é uma coisa espetacular. Como é que é para o fotógrafo, neste caso a fotógrafa, fotografar um parto? É claro que a Sandra já passou por alguns partos, mas mesmo a Raquel, assim... quando a gente fotografou este parto, tinha 16 anos. Como é que foi, Raquel? Como é que foi para ti? Como é que foi para ti assistires a um parto? É assim, foi muito estranho porque eram 4 da manhã e o telefone não parava de tocar e nós atendemos para aí à terceira chamada. Então atendemos e a senhora disse: olha, depois disse que era ela e que o parto estava a desencadear porque nós podíamos ir andando. Isto foi em Portimão. Ok. Então nós saímos aqui 4 da manhã, chegámos lá às 4h30. A gente voou. Porque era o 4º filho desta senhora, então nós sabíamos que provavelmente ia ser rápido, porque ela também nunca teve problema nenhum a ter bebés, nunca demorou assim muito tempo. Então nós chegámos lá, aquilo foi 45 minutos. Ela ia com medo. Eu ia com medo. Mas não, foi isso que eu estou a dizer, foi tudo tão rápido que eu não tive tempo de pensar no medo. Eu quando dei para mim já estava a acontecer.
Mas foi muito giro, foi muito mágico. Não foi um parto também nada agressivo, foi um parto super tranquilo. Ela não sofreu muito, daí também não ter sido tão chocante, mas foi uma experiência que acho que nunca vivi nada assim na minha vida. Aquilo foi. E depois estava lá a família dela, o marido, os outros filhos, aquilo Foi uma experiência que não dá para descrever. Não dá. Só quem vive é que. É muito giro, muito giro. E aqui no caso dos partos, vocês têm que se sujeitar à iluminação que vos é imposta, não é? Este aqui em especial, porque ela queria tudo muito escuro. Nos hospitais é diferente, não é? A iluminação que estava aqui a ser feita era com a parteira, tinha tipo uma luz de mineira em cima da cabeça, na testa. E era essa a iluminação que eu usei para fazer estas imagens. Isso para nós fotógrafos é um quebra-cabeças tremendo, não é? Porque vamos ter que puxar pelo ISO, já sabemos que as fotografias vão ficar com muito ruído, e como é que damos a volta a isto? Sim. É bem assim, nesta altura a minha máquina era uma bosta. Foi quando eu comecei, era uma 5100 e mesmo assim consegui fazer fotografias com aquela luz. Se o ISO estava muito alto, mas depois tinha este problema, é quando a senhora tinha a luz focada para elas, eu tinha demasiada luz. Quando ela virava a cabeça, eu ficava quase sem luz. Esta aqui, por exemplo, está muito iluminada por causa disso. Porque isto também já foi depois mais. Mas já estava a nascer do sol. Tem outras fotografias no princípio em que se vê mais o gromo e estava mais difícil. Mas, por exemplo, em casa foi assim. Já fotografámos cesarianas que tive o problema ao contrário, era demasiada luz. E mesmo com a objetiva toda fechada praticamente, com o ISO baixinho, com tudo, mesmo assim estoura com muita facilidade. Porque a luz do bloco operatório é muito incidente, muito em cima. E então às vezes é complicado. Fotografar partes é preciso tu seres um todo-terreno, é preciso estar muito habituado a trabalhar com a máquina e teres uma máquina muito versátil. Não é uma coisa que nós fazemos sempre porque é difícil, nos hospitais públicos não deixam, nos privados depende da equipa. Estes partes em casa não é toda a gente que faz, não é? Por causa de tudo o que tem aqui à roda disto. Mas eu faço isto mais, os partes faço mesmo mais só por gosto. Porque eu não posso dar um preço a isto. Tu não podes... Qual foi a situação mais caricata que vocês tiveram durante uma sessão destas de partos? Mais caricata? Eu acho que a sessão toda. Olha, assim, tudo o que está a acontecer é fora de série. Olha, aqui nesta da banheira foi muitas coisas, né? Por exemplo, esta foto. A outra bebé tinha pai 1 ano e meio. Ela jogou-se lá para dentro. Sim, ela queria mama porque tinha passado já um tempo e ela já estava com fome, jogou-se. Pronto. Mas por incrível que pareça, esta foto, quando eu a meti no nosso Facebook, nós tínhamos começado há pouco tempo, estas imagens foram logo muito, quando a gente começou, e eu tinha 500, 600 seguidores no Facebook, e eu meti esta imagem no Facebook, e isto tornou-se viral, correu o mundo, e nós ficámos praticamente na altura, em 2 ou 3 dias, com 8.000 e tal seguidores, por causa desta imagem que está aqui. As pessoas acharam isto muito bonito. É assim... dá um bocado de aflição, é? As coisas ao vivo. Para quem não está habituado, o bebê está cheio daquele vernix, a água fica cheia de coisas, mas é tudo tão mágico e tão que não passa ao lado quem está a ver. Agora o que eu estava a dizer é impossível fazer em Portugal disto um negócio, porque para tu estás disponível para uma grávida, tu não podes marcar mais nada, não é? Pois. Uma semana mais ou menos tens que estar à espera que o bebê nasça, e mesmo que não que faças mais alguma coisa, há sempre aquela coisa de poder ter que a qualquer momento já não poder fazer e ter que ter outra pessoa para te substituir nas outras sessões. Então isto sai muito caro e é impossível fazer isso, ganhar dinheiro com isto em Portugal. Para mim porque ainda não é uma realidade. Isto, por exemplo, noutros países
eles têm mesmo uma equipa só para a parte, que inclui todos os profissionais de saúde e o fotógrafo. Então isto é um pack comprado. Aqui o pessoal ainda não está com essa mentalidade. Então faço, isto é mesmo por hobby, porque eu gosto mesmo de ver um bebê nascer. Acho que este registro é um dos registros mais bonitos que se pode fazer, e para as grávidas, aquelas que eu já consegui fotografar, elas preferem esta sessão a qualquer outra, a de grávida, a de recém-nascido. Esta é a que me fala mais. Mas isto também é Também por serem documental, não é? exatamente, por serem fotografias raras, não é? Sim, fotografias de emoção, muita emoção. E no fim de contas, quem está a viver isto, depois passado uns dias não se lembra. Aliás, ela fez coisas aqui neste parte que depois só nas imagens é que conseguiu se lembrar. Isto é, Os bebés, agora os bebés. Agora aqui podes ver a diferença entre aqueles primeiros que a gente fazia e agora. Esta imagem, por exemplo, é feita com macro. Nós os pormenores dos bebés usamos sempre lentes macro. Neste caso é uma 90. Este era o que eu estava a te dizer. Muitos fotógrafos preferem fazer os bebés assim nestas caixinhas e com muitos adereços. Normalmente nas nossas sessões isto só acontece uma vez. Eu só uso este, por exemplo, e o resto é tudo no puff, com eles nus. A única coisa que usamos é gorrinhos ou fitinhas ou uma mantinha para às vezes para tapar alguma coisa ou para complementar a imagem. Agora, este processo criativo destas imagens que tu vês aqui, praticamente a gente não usa nada, como eu estava a te dizer, mas algumas coisas que a gente usa, opa, é quase tudo gostos nossos próprios. Os pais não interferem e eles nos procuram porque gostam daquilo que a gente publica e é aquilo que eles se identificam. As cores pastéis, os gorros com muita textura, porque eu gosto de ver a textura na imagem. Estas são todas macro. Depois é aqui uma coisa interessante, se estas imagens não forem feitas com macro não tem o mesmo impacto, não é? Isso também foi uma coisa que eu acabei por descobrir, porque a gente começou a tentar fazer o que víamos com uma lente normal e depois não dava. Usamos lentes fixas, as lentes fixas dão uma melhor imagem e consegue-se mais definição. Às vezes é 35, outras vezes é 50, isso depende do dia. Desde que a gente tenha 35, a Sigma Art usamos mais, porque tem uma definição melhor e gostamos mais por exemplo, nesta imagem que nós estamos a ver agora, que é chamada a posição borboleta, né? Acho que é assim que se chama. Não, é sapinho. O sapinho. Vocês fazem isto... É uma imagem composta, exatamente. Como é que vocês fazem este tipo de imagem? Então, nós vamos experimentar fazer aqui. Vou mostrar. Então é assim. O bebê é posicionado assim no colo, com as mãozinhas aqui. A primeira coisa que tem que ver é se ele gosta de estar assim. Esta para tu teres uma noção, 20% dos bebés fazem esta pose. Isso aí. Em sério. Porquê? Tem duas razões. A primeira é esta, que eu vejo se eles gostam de que eu ponha as mãozinhas aqui. Normalmente eles estrabucham e não deixam, então nem vale a pena avançar. Se eles deixarem fazer isto, depois nós vamos sentá-los, como tu vês ali, e puxar as perninhas um bocadinho para a frente. E depois os pés, não é? Espera aí, só tirar aqui isto da frente. A gente puxa os pezinhos ali para segurarem os cotovelos e eles automaticamente, os bebés, tanto nas mãos como nos pés, assim que eles sentem qualquer coisa, eles apertam. Se nós carregarmos nas palmas, eles fecham. Eles fecham a mão. Se qualquer coisa carregar na sola do pé, eles também apertam. Fazem assim aos dedinhos. Então, eles próprios seguram os cotovelos, percebes? Mas nunca se larga. E então, depois, estamos assim, eu estou a segurar, ela tira a primeira imagem, depois eu pego aqui em cima, vou largando aqui devagarinho a ver se os braços estão bem seguros. Alguns fazem isto. Alguns bebés fazem isto, estão demasiado relaxados. É por isso que tem que se tirando com cuidado. E normalmente, e aqui é só para amparar, porque não é para segurar, porque se tu seguras a cabeça, o que vai fazer é com que o bebê, o peso da cabeça não faça força aqui. E aqui fica assim. E então eles abrem, mas se a cabeça fizer força nos braços, ele normalmente não abre. Mas depois tira-se outra foto e no Photoshop faz a fusão.
faz-se a fusão das duas metades. Não, o bebé nunca pode ser deixado Nunca se assim. deixa o bebé assim. Nesta, e há outras que eu já te digo quais são, que apesar de se poder deixar, nós como somos duas, que isso é uma coisa que também para nós é muito importante, fotografar bebés convém ter sempre assistente. Eu, para mim, fotografar um recém-nascido sem assistente é uma coisa que me dá muita confusão, porque não acho que o bebé esteja seguro. E depois porque tu também, dependendo da lente que tens, por exemplo, para fazer esta pose, tu não consegues estar a segurar no bebé e vir cá atrás com a máquina. E se vieres e ele dá um espasmo e se mexe, é muito perigoso. Há fotógrafos que fazem, pedem ajuda aos pais. Eu sempre estivemos juntas a fazer isto. Antigamente era ela que segurava, eu posicionava e depois ela segurava e eu fotografava. A partir dos 44, mais ou menos, que eu agora tenho 46, a partir dos 44, mais ou menos, eu deixei de ver bem ao perto, né? Agora tenho que fazer assim. E comecei-me a fartar e ela agora fotografa ela e eu só ajudo. Também porque, pronto, o futuro é dela, não é? Aqui são outros adereços que nós usamos. Aqui tem fotografias com os pais. Por exemplo, nós não temos a sessão do recém-nascido junta com a dos pais. Nós damos a hipótese de fazer só a de recém-nascido, porque há pessoas que não, ou porque não podem investir tanto dinheiro. Temos a sessão do recém-nascido à parte e a sessão com os pais é um extra, que pode ser feito no mesmo dia ou não, conforme a sessão do bebé corra. Se correr tudo bem e que seja rápido, nós hoje em dia fotografamos um bebé mais ou menos 1 hora, só se ele se portar, se tiver muitas cólicas. Este, por exemplo, que está aqui na imagem, estava cheio de cólicas, tivemos que fazer massagens. Sandra, Diz. Isto é o bebé famoso da revista? Foi o que saiu na revista 2. Sim, a gente hoje saiu numa revista. Foi uma revista daquelas assim, com muito cor-de-rosa, mas pronto, hoje foi numa revista. Mas sabes o que é que eu achei mais giro? É que muitos dos nossos colegas queixam-se muito que lhes pedem para usar as fotografias para as revistas e depois não dão os créditos aos fotógrafos. E esta revista deu-nos os créditos. Foi uma das coisas que pediram logo. Eu estava à espera, ok, vai, mesmo que não deem, olha, pelo menos o nosso trabalho é giro ver, não é? Assim publicado, mas não, eles foram impecáveis, mencionaram o estúdio, mencionaram os nossos nomes, e este bebé deu muito trabalho, foi um bebé, já não tinha um bebé assim, a gente a querer fotografias porque eles queriam para a revista e queriam para as redes sociais. E o bebé nada, só cólicas, tivemos que fazer uma massagem. Foi um bebé da vida real. Ele teve ali o seu tempo até que acabou por fazer cocó e saíram os gases todos e depois conseguimos algumas imagens. Não conseguimos as imagens de nu, como nós conseguimos fazer, porque ele não deixava estar de barriga para baixo com as cólicas. Mas estas enroladinhos que eles ficam ali melhor na barriguinha, conseguimos fazer. Aqui outra porque ela é baseada relaxada. Aqui outra macro. Estas são das que nós, quando fazemos com os pais, fazemos estas assim ainda no puff com as mãos. Fotografar as mãos dos pais com o bebé é giro porque um dia mais tarde eles vão conseguir ver a diferença, ou vão conseguir ver o tamanho que tinham. Se não tiverem nada ao pé que possa dar uma noção de escala, não é? Dar uma noção de escala. Comparar, fazer a comparação. Porque assim não se vê o tamanho deles, não é? Sim, aqui bem, nós fotografamos os bebés sempre com um ângulo, isto foi uma coisa que também vamos por aprender, porque os bebés pareciam sempre muito grandes e que nós acabámos por compreender que tínhamos de fotografar o bebé um bocadinho da cabeça para pés, para acabar sempre um bocadinho e dar a sensação pequeno.
Recém-nascido, a cabeça é sempre o membro maior nos primeiros dias. E então isso faz com que o bebê pareça mais pequeno, mas se eu te disser que este bebê tem 3 meses, tu se calhar não vais duvidar de mim, porque não há ali nada né? Que a gente possa fazer a comparação. Mas vocês façam perguntas. Estão aí, façam perguntas. Senão eu disse logo no princípio que o difícil ia ser me calar. Força, força. Depois há aqueles bebés que não dormem, há aqueles bebés que não dormem, mas ficam quietinhos e fazem um monte de caretas. Eu, pessoalmente, é os meus preferidos. Porque eles são muito engraçados, fazem expressões muito giras. Mas também é difícil. Porque há bebés que ficam assim quietinhos, há outros que não. Depois se esticam os braços ou as pernas, parecem frangos. Então é difícil controlá-los às vezes. Esta é outra. Mas este aqui, por exemplo, já tinha 1 mês. Sim, esta já veio mais tarde. Nós fazemos a sessão de recém-nascido até 1 mês. Há bebés que se portam melhor com 1 mês do que com 10 dias. E vice-versa. E vice-versa. Mas nós fazemos a sessão de recém-nascido, asseguramos sempre até 1 mês. Há bebés que nascem prematuros ou mães que não passaram tão bem no parto e o pós-parto é difícil e temos que fazer mais tarde. Estas posições de relaxamento nós também gostamos muito. Essas nas caixinhas. Que dúvidas têm vocês sobre isto que a gente faz? Façam lá perguntas. Oi, tenho estado a pôr as dúvidas. Então, Cláudia. Eu mais ou menos sei como é que isso faz, ainda fiz um curso com vocês. Isso tem que ter aí muita calma. Sim. Vocês... Sim, é um trabalho de muita paciência. É. E é porque tu não estás só a gerir crianças, estás a gerir pais que acabaram de ser muitas vezes pela primeira vez, ansiosos, que não sabem o que é que hão de fazer, nem o que é que a gente está a fazer. Às vezes dá mais trabalho gerir os pais do que gerir as crianças. Sim, as crianças, exatamente. Eu imagino determinadas posições em que vocês quase pegam nas crianças pelos pés, com a cabeça para baixo. Imagino os pais a pensarem que as crianças se vão partir. É assim, nós temos o cuidado sempre de tudo aquilo que vamos fazer, Explicar. nós vamos explicando ao mesmo tempo que vamos fazendo e perguntamos se eles querem. Nós temos em cima, por exemplo, temos o sofá onde eles estão sentados e temos na mesa álbuns e fotografias. E nós dizemos, olha, agora vamos fazer esta pose. Vocês estão tranquilos com ela? Isto faz-se assim assim. Se vocês acharem que não estão tranquilos, nós não vamos fazer. Especialmente aquelas mais difíceis, como aquela do sapinho. E eles, até agora, todos os que têm ido, e isto também porque os nossos clientes são muito de passa a palavra, boca a boca, e eles já vão porque souberam que os do amigo correu muito bem e foi muito bom. E então eles vão confiando naquilo que nós estamos a fazer. Nós já tivemos pais que adormeceram. Deixaram o bebê nas nossas mãos, Qual foi a sentaram-se no sofá e confiança? adormeceram. Isso é que é Sim, é confiança. Sim, alguns a gente tem um café ao lado, muitos deixam o bebê e vão comer qualquer coisa enquanto estão ali. A gente, por acaso... Confiam e muitos dizem que levavam-nos para casa para ajudar a relaxar os bebés. Sim, é muito por isso que ela estava a dizer. Os nossos clientes vêm porque os amigos vieram e então já é melhor publicidade, porque já vêm com uma experiência e então já vem mais tranquilo. Só o ambiente que nós temos no estúdio já lhes dá confiança. Depois eles chegam, nós temos aromaterapia no estúdio com lavanda normalmente. Eu já usava isto com os meus filhos e passei para o estúdio porque funciona muito bem, acalma-os muito, acalma-os a eles e acalma aos pais. Primeiro acalma aos pais o ter lá o aparelho a fazer aquilo e eu explicar para que é que serve. Mesmo que não faça nada, é placebo, percebes? Uhum. Mas pronto, mas faz. A lavanda acalma muito os bebés mesmo, e a nós também. Depois nós temos o som, o ruído branco sempre ao pé do bebê. Pois era isso que eu ia perguntar a seguir. Essa parte do ruído branco, se vocês usavam. Sim, usamos. Alguns gostam mesmo do ruído branco, que é aquele que simula o que está no útero. A água, os vários ruídos que se ouvem através da barriga, não é?
Uhum. Mas há outros que, olha, a gente já teve bebés que gostavam do som do aspirador, Secador de cabelo. de secador de cabelo, de comboios, sacos de plástico. Ah, já tivemos outros que não querem som nenhum e gostam que a gente fale com eles. A gente começa a falar com eles e eles relaxam e acabam por adormecer. Tantas coisas diferentes, cada um é de uma maneira diferente. Uma pergunta, pronto, eu já conheço o vosso trabalho há algum tempo, né? Mas há pelo menos uma pessoa que eu sei que vocês fizeram desde o parto até ela, acho que deve estar a fazer 2 anos, mais ou menos. A E Fabiola. vocês, A Fabiola. a Fabiola. Sim. O que é que vocês sentem quando vocês fazem todo este acompanhamento da criança, desde o primeiro mês, o segundo, os 6 meses, o ano, a gravidez da mãe, Olha, parto? Não, eu foi vou pela gravidez, nem foi pelo parto. Sim. Eu vou te dizer uma coisa muito engraçada. Sabes, a fotografia trouxe-me 2 coisas muito boas. A primeira foi uma realização pessoal. Realizei-me porque consigo criar uma coisa a partir do nada. Consegui criar uma coisa a partir do nada. A outra coisa que a fotografia me trouxe foi amigos. Os nossos clientes, praticamente todos, se tornam amigos. Quase todos os recém-nascidos que nós fazemos, pode haver um ou outro que nós não tenhamos fotografado a mulher grávida, mas quase todos os recém-nascidos que nós fazemos, nós acompanhamos o primeiro ano de vida. Foi uma coisa que eu me propus desde que abri o estúdio e hoje em dia é uma realidade. Então nós temos, por exemplo, 30, 40 bebés por mês a serem acompanhados. Epá, eles são nossos. Olha, na quarentena tinha as clientes a ligar a mostrar os bebés, porque nós já não nos víamos há tanto tempo e faziam FaceTime para eu ver os bebés. Então são mais amigos do cliente, já torna-se uma família. E depois, quando acaba o primeiro ano, eles dizem assim: pá, a gente pode continuar o segundo ano, porque os próprios crianças se afeiçoam a nós e nós a eles. E os pais? A Fabiola foi especial porque foi a única grávida que eu fiz tudo. Sim. E continuo a fazer. Agora já não fazemos tão a miúdo, mas pelo menos 2, 3 vezes por ano ela vem ter com a gente para fotografar a já. Sim, por isso é que eu me lembrei, porque onde eu tenho acompanhado mais, eu sei que vocês criaram uma grande relação, por isso deduzi que com os outros fosse a mesma coisa. Sim, praticamente. Praticamente é a mesma coisa com todos. Só não temos tantos partos, porque o resto é de seguida também. Sim, e não fazemos tantos partos porque não nos deixam. Mas o resto fazemos tudo, só não fazemos o parto, não é? Pronto, esta aqui, por exemplo, esta fotografia, a mãe dela grávida, ela já tem 4 anos e já fotografei o irmão e continuo a fotografá-los. Isto é um acompanhamento mensal? Aqui vê-se alguns cenários do que nós fazemos Era isso todos os meses. Exato, era isso que eu ia perguntar agora. Vocês fazem esses cenários de propósito para a sessão ou têm, por exemplo, um cenário mensal? Sim, um cenário mensal. E vamos acompanhando os bebés sempre. Durante o mês é aquele cenário. Por exemplo, este era o de verão do ano passado. Este aqui era de primavera. Tentamos adaptar o tema ao mês em que estamos. Por exemplo, o Dia dos Namorados em fevereiro, o Ano Novo em janeiro, dezembro de Natal. E assim as pessoas também têm cronologicamente. Fica muito giro. Depois, no fim, faz-se um álbum e vai ficando este acompanhamento e os meses praticamente nem precisa dizer que mês é. Por exemplo, este é de setembro, é o início da escola. Outubro. Este também foi no verão. Foi em julho esse. Ano Novo. Pronto, e este já é... Depois deste percurso do primeiro ano, os cenários estão sempre montados no nosso estúdio. Normalmente tenho sempre 2 cenários montados. E são para os nossos acompanhamentos ou para pessoas, outros clientes que gostam. A gente normalmente todos os meses vai postando o cenário que temos e eles, se gostarem, vêm fazer aquele cenário independentemente da idade que o bebê tenha. E no fim dos 12 meses é culminado com esta sessão que é o Smash da Cake. Esta sessão tem normalmente um cenário,
que é o do mês. Fazemos um cenário exclusivo para o bolo, conforme o que os pais escolhem. Este era cinza e azul, foram as cores que os pais escolheram. E depois dele destruir o bolo ou não, porque quase nenhum destrói o bolo, isso é o que os pais querem, mas não é o que as crianças fazem. Normalmente elas choram com o bolo, não é uma coisa muito, muito agradável para eles. Depois dão o banho sim, toda a gente gosta. Eles sujam-se e tal, mas nunca mexem muito no bolo. Por exemplo, já dava vómitos de Fabiola, assim que tocava no creme, fazia... E depois vamos fotografando as famílias. Isto também já fotografámos na barriga, já está deste tamanho. Já fotografámos outro humano, já nasceu entretanto. Fazemos também este outro tipo de retrato. Foi uma coisa que depois surgiu, um projeto que surgiu que não tem nada a ver. Aí é uma coisa que não tem nada a ver com esta área da fotografia, porque depois é interessante, nós começamos sempre a fazer a mesma coisa e pelo menos eu preciso de vez em quando sair fora da caixa e fazer alguma coisa criativa. E então fizemos a junção de duas coisas, que é ajudar as mulheres na sua autoestima e fazer retratos. Nós começamos sempre a fazer a mesma coisa. Oi? Espera aí, isto começou a trabalhar. Ai. Está aí, fazer qualquer coisa. Fazemos retratos, criamos um projeto que se chama, que lhe demos o nome de Art of the Soul. Normalmente fazemos estas fotografias no Dia da Mulher e no mês de maio também, no Dia da Mãe, onde as mulheres vêm até nós fotografamos-as como elas estão, como elas vêm vestidas, sem maquilhagem, sem estarem penteadas, e depois vestimos-as, maquilhamos-as e penteamos-nas, e depois mostramos-lhes as imagens no fim. Isto é uma coisa muito gira e faz muito bem. Esta ideia surgiu de um projeto que eu estava a seguir nos Estados Unidos, de um psicólogo que tratava de uma coisa que eles chamam fototerapia. Não sei se já ouviste falar. Sim. A fototerapia ajuda muito pessoas com depressão, com baixa autoestima, ou que sofreram alguma mutilação por cancro ou por acidente, porque normalmente os nossos olhos, quando olham para um espelho, eles modificam a imagem que estão a ver. A fotografia, isso não acontece. Foi uma coisa que eu não sabia. Segui um psicólogo que fez isso nos Estados Unidos, achei super interessante. Ele conseguia mostrar às moças, por exemplo, que sofriam de bulimia e de anorexia, elas viam sempre gordas no espelho, mas quando se viam na fotografia elas não se viam igual como se viam no espelho. E isso fez ele evoluir com elas a nível psicológico. E eu tentei fazer uma coisa parecida, não sou psicóloga nem nada, mas tentei fazer uma coisa parecida aqui nesta, vamos dizer, mudança de visual, e ajudou-as muito. E todos os anos já se torna quase que um ritual. Elas sabem que eu faço isto e convidam amigas, e nós fazemos isto ao longo do mês de março e também do mês de maio, que é do mês da mãe. Como é que é o vosso tratamento das imagens? Isto é, a vossa edição. Vocês fazem a edição logo após a sessão e as pessoas podem levar as fotos, ou têm que esperar algum tempo que vocês façam a edição das imagens e depois vocês entregam as fotos? Ok, então é assim, todos os clientes fazem a sessão, no dia a seguir recebem a galeria como provas fotográficas em baixa resolução e com a nossa marca de água em cima, para escolherem. Antigamente não era assim, antigamente nós, antes do Covid, nós mostrávamos logo. Mas por causa do Covid, a gente agora, para não estarmos tanto tempo juntos, né, para não haver problema, agora enviamos assim. Então pronto, recebem logo no dia a seguir. Entretanto, consoante o pack de número de fotos que eles escolheram, eles mandam uma lista de volta com o número das fotos que querem, porque as fotos vão numeradas.
E a partir daí, a partir do momento em que me dão a lista, eu edito e entrego. Normalmente é tudo na mesma semana, acontece tudo na mesma semana. Imagina, se fizer a sessão na segunda, provavelmente na quinta ou na sexta já tem tudo entregue. Uhum. De resto, a edição, eu tento manter o mais natural possível. Por exemplo, nesta foto, eu não devo ter feito praticamente nada a nível de pele. Devo ter só tirado uma borbulha ou outra das miúdas e da mãe. Mosquitos, picadas de mosquitos ou manchas. Há pessoas que têm manchas. Por exemplo, estrias, celulite, eu tiro quando os clientes me pedem. Quando os clientes não querem, eu não tiro, é o que fica. Elas querem mesmo que, pronto, é o quê? De resto, a única edição que eu faço assim mais profunda é nos recém-nascidos, porque, deixa-me lá voltar aqui, há muitos bebés que têm manchinhas na cara, aqui a nível da testa, dos olhos, porque também passam muito tempo no útero, alguns estão com ou o braço, ou mesmo contra o útero, esborrachados, digamos assim, e ficam com manchinhas, ou às vezes com o narizinho torto, pronto, e são as pequenas coisas que eu altero. E os membros? Normalmente Sim, os bebés têm sempre os membros mais roxos do que o corpo. Faço aí a alteração de cores, por exemplo, as pelzinhas que eles têm, porque os bebés trocam de pele, né? Tem aquelas pelinhas, Sim, há muita gente que não sabe isto. Mas, alguns, nem todos. Sim, há muitos pais que não sabem, perguntam porque é que os bebés estão a pelar. Pronto, é porque estavam num ambiente aquático e agora já não estão, não é? Então trocam a primeira camada de pele. Mas eu também não tiro nada disso, porque isso faz parte daquela fase da vida. Pronto, e outro tipo de edição que eu faço mais profunda é no exterior. Às vezes aqueço mais as imagens, ou tiro, por exemplo, se tivesse ali um caixote de lixo, eu tirava. Se tivesse ali uma árvore feia, eu tirava. Pronto, mas são coisas que esteticamente vão acrescentar à imagem. Não ando aqui a alterar muito, porque eu gosto das coisas naturais. Pronto, de resto, basicamente é isso. Pronto, só aquela imagem de recém-nascido, que é a difusão, as tais das nossas mãos. Também é por aí. E acho que a gente tenta usar o Photoshop o mínimo possível, porque nós queremos fotografias reais. Sim, o Photoshop é o que eu digo. O Photoshop, para mim, é uma ferramenta que me ajuda. Eu não vivo à base do Photoshop. Por exemplo, eu tento tirar a foto o máximo perfeita possível logo, para me poupar tempo na edição. Claro. Porque, claro, dá muito trabalho e eu também tenho outras coisas para fazer, não é? Também tenho uma vida para além do trabalho e então eu tento que a fotografia logo de raiz saia quase perfeita. Não, e isso é que nós somos fotógrafos, nós não somos editores, claro. É um complemento à nossa profissão, mas eu não me escravizo do Photoshop. Eu tento que na hora, por exemplo, se esta fotografia as crianças tivessem qualquer coisa mal no cabelo ou a fita, eu ia lá e tentava ajeitar. Se não desse, eu já tinha a minha foto garantida e pronto, em pós-produção eu ajeitava. Mas eu tento sempre para ter sempre o melhor produto possível no fim, para me poupar na edição. Pronto, e depois de tudo isto, fazemos fotografias à família. Quando as crianças já são grandinhas, retratos de família e retratos infantis. Aqui, que programa é que vocês usam para editar as vossas fotos? O Lightroom ou tem outro programa alternativo? Eu uso o combo Bridge e Photoshop. O Bridge abre uma câmera roll, basicamente aquilo é um Lightroom, né? Sim, basicamente é o Lightroom. Sim, eu habituei-me a isso e no curso eu por acaso usei Lightroom, mas não gostei muito, não me adaptei. Eu prefiro este combo. Este é o cenário de Natal. É um dos nossos cenários no Natal. Porque no Natal, no dia da mãe, no dia do pai e no Natal, nós temos sempre cenários onde os adultos podem ser incluídos. Não é só aquele cenário pequenino como vocês estavam a ver há pouco. Esta foi a maior família que a gente já fotografou. Pronto. E agora aqui a última parte. Sim. No fim, a gente tem aqui umas imagens que nós também damos formação. Esta é a nossa boneca de formação, que nos ajuda a ensinar como é que se posiciona um bebê. Esta boneca foi mesmo feita para este tipo de trabalho, para os fotógrafos poderem ensinar outros fotógrafos a mexer com o bebê, a anatomia.
Hoje em dia também já é usada para enfermagem, também para ensinar as parteiras. Todas essas pessoas também trabalham com bebés. Hoje em dia a boneca foi atualizada também para esse ramo, mas foi concebida para fotógrafos. Pronto, nós temos a bonequinha e damos as nossas formações com a ajuda da boneca. Mas também temos um módulo das nossas formações onde fotografamos uma sessão real. Isto nas formações de fotografia de recém-nascido. Depois temos outros tipos de formação, como fotografia de grávida, iniciação à fotografia. Pronto. Photoshop. Sim, Photoshop. As nossas formações são sempre nós as duas com o aluno, nunca fazemos turmas, porque queremos que a formação seja o mais personalizável possível, para as pessoas poderem tirar dúvidas reais, porque o que eu senti enquanto aluna de formações gigantes é que eu pagava e pouco se aprendia. A realidade é esta. E nem todas as pessoas que estão lá estão no mesmo nível, percebes? Sim. Uhum. E então nós fazemos a formação para aquelas pessoas específicas, por exemplo, não vamos estar lá a ensinar a mexer na máquina se ela já sabe, não é? Exato. Então, nas de recém-nascido, também aquelas pessoas que já fotografam recém-nascidos, nós só vamos ajudá-la a melhorar as poses e as técnicas. Quem nunca fotografou um recém-nascido, depois temos que começar pelo básico, e é por isso que é mais interessante fazer o 2 para 1, neste caso, somos duas. É um bocado ingrato porque depois a pessoa é só uma. E depois dizem-nos assim, pois, vocês são duas, fazem isto muito mais rápido e mais fácil. Nós, um sozinho, mas pronto. Mas é sempre aprendem. Aprendem, até porque nós ensinamos como é que se faz se for uma pessoa sozinha. E pedir, neste caso, seria aos pais, porque é os únicos que estão lá, como é que pediriam ajuda e como é que eles poderiam ajudar. Apesar de nós nunca recomendarmos que as sessões sejam feitas assim, mas claro, estamos a ensinar uma pessoa só, temos que ensiná-lo a fazer com segurança, não é? Claro. Isto começámos a fazer o ano passado, depois de muitos pedidos aqui no Algarve, porque não havia nada, não. E as formações, vocês também dão no vosso estúdio? Uhum. Sim. Sim, especialmente para esta área do recém-nascido e das grávidas, nós gostamos que seja no nosso estúdio porque nós temos os materiais de acordo com aquilo que fazemos. Ir para outro sítio, depois tínhamos que levar as coisas atrás e era mais complicado. Também se pode fazer, mas claro, depois isso implica outros custos. Vocês têm dúvidas? Algumas perguntas? Cláudia, perguntas? Natália, vamos embora. Exponham as vossas dúvidas. O Facebook também está aqui com bastante gente. Vamos ver se eles também põem algumas perguntas. Não, eu não tenho. Acho que foram bastante esclarecedoras Mas esse é o problema, é que elas falaram de maneira a não deixarem dúvidas. Pois. A gente somos muito faladoras. Pronto. Ao menos também não se podem queixar que a gente não disse nada. Isso é verdade. Mas eu acho a fotografia das famílias extremamente interessante. E, dos bebés não tanto, de bebés recém-nascidos não acho assim muito, não, para mim não é muito apelativo, mas das famílias eu acho extremamente interessante. E pronto, e vocês explicaram tudo, portanto não há assim muito mais a perguntar. Obrigada. Cláudia. Eu avisei no princípio. Ainda tenho perguntas. A Sandra, quando apresenta o trabalho dela, ela explica tudo certinho e a Raquel também. Não deixa assim muitas dúvidas. Mas... Nós estamos habituados a explicar por tudo porque é o que estávamos a dizer. Esta conversa que nós explicámos aqui, tudo aquilo que fazemos, os clientes também sabem, para deixar as pessoas à vontade. Portanto, esta conversa para nós é super normal. Se calhar é demasiado explicativa, mas para nós é o prato do dia. Nós explicarmos aquilo que fazemos para as pessoas estarem confortáveis, principalmente com os bebés. Não, mas correu muito bem. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Não, o que a gente pode acrescentar é que, pelo título que nós vos demos,
do sonho à realidade. Porquê? Porque queremos que, ou gostamos de passar aos outros, que tudo aquilo que nós gostamos e queremos fazer, desde que nos empenhemos, nós somos capazes. Seja em que área for, mas na fotografia, isso aconteceu na minha vida. Eu, há 10 anos atrás, quando peguei na máquina fotográfica, eu só sabia carregar no botão. E a paixão foi tão grande e a motivação da minha família para eu fazer aquilo foi tão grande, especialmente do meu marido, que é a pessoa que mais me ajuda e que mais força me dá em todas as coisas que eu faço. Foi tão grande que eu consegui aprender não só a mexer na máquina, como a direcionar os modelos, como a trabalhar com luz em estúdio, que para mim também me dava uma grande confusão, como a construir um negócio do zero. Não o herdei, não o vi em lado nenhum, construiu do zero, com a ajuda da minha filha mais tarde, que também se juntou a mim, mas esta é a mensagem que eu acho que é mais importante deixar aqui. Tudo aquilo que nós nos empenhamos a fazer, desde que façamos de corpo, alma e coração, nós somos capazes de fazer. Comigo aconteceu na fotografia, com outras pessoas tem acontecido noutros ramos e noutras coisas, mas o mais importante é nós lutarmos e tentarmos e chegamos lá, todos conseguimos chegar lá. E a concorrência é a melhor coisa que pode haver. Claro que sim, claro que sim. A concorrência faz com que nós nos aperfeiçoemos e que haja mais variedade de trabalho para o público escolher. Exatamente. Eu também penso assim. Sim, porque quando nós começamos a dar formação, disseram-nos, mas tu vais dar formação aí às pessoas aí da tua zona, depois vão vir muitos fotógrafos fazer a mesma coisa. E eu, não faz mal, porque eu prefiro que eles aprendam a fazer bem para a minha profissão não ser... não estagnar também. Sim, ou, por exemplo, não acontecer uma coisa errada e depois todos nós vamos pagar por tabela, não é? E então nós ensinamos como é que se faz bem, com a devida segurança, e depois porque cada um segue uma linha diferente, a maneira como nós gostamos de fotografar e os acessórios e o tipo de fotografia que nós usamos é diferente, cada um faz de uma maneira diferente, as luzes é usadas de uma maneira diferente, o ângulo é diferente, a carga pessoal que nós pomos nas nossas imagens é sempre diferente, por isso pode haver muitos, não faz mal. Claro. Bom, não há mais perguntas. Resta-me então agradecer à Sandra e à Raquel por esta fantástica noite que nos proporcionaram. Em meu nome pessoal e em nome da Associação de Fotógrafos do Algarve, a ANAFA, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. Mais terças-feiras virão. A próxima terça-feira já está também reservada e a outra dia 4 de agosto também. Portanto, mantenham-se atentos ao Facebook, que vamos ter aqui mais conversas destas sobre fotografia e sobre pessoas ligadas à fotografia. É sempre importante. Esta época de confinamento levou-nos a nos reinventarmos, mas isto por um lado até foi bom, porque mesmo que o confinamento e que o Covid acabe, com certeza iremos continuar com estas formas de partilharmos, cada um partilhar as suas experiências ligadas à fotografia, e isto é sempre bom para incentivar as outras pessoas também a virem a fotografar. Porque cá está, como dizia a Sandra, não tem que haver um medo da concorrência. Nós queremos é que todas as pessoas fotografem. Isso faz-nos sentir bem e faz-nos sentir... acaba por também puxar um bocadinho pelo processo criativo de cada um e pela reinvenção pessoal de cada um em termos de criatividade na fotografia. Portanto, muito obrigado à Sandra, muito obrigado à Raquel, muitas felicidades para o vosso trabalho. E até breve, esperemos. Obrigada. E desculpa lá falar demais. Tranquilo. Foi muito bom, muito bom. Muito bom. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.